Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Estou aqui com o Conrado Kurtz, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conversar com o professor Drayton Gonzaga de Souza. Ele é decano da Escola de Humanidades da PUC Rio Grande do Sul, professor titular dos programas de pós-graduação em Filosofia e Direito da PUC. Bom, inicialmente eu quero cumprimentar o professor Drayton. É uma honra e um grande prazer tê-lo aqui nos nossos diálogos de Direito e Filosofia. Mas, professor Drayton, o nosso tema tem a ver com a filosofia e o Direito e Filosofia, e a questão é a importância, a primeira questão é a importância da teologia para a filosofia e o direito. E aí eu remeto que eu me recordo aqui de uma passagem de uma obra do professor Flickinger a respeito da secularização, que ele traz 3 exemplos que oferecem uma melhor visão essa passagem da legitimação teológica do saber para a autonomia da razão. Então, em verdade, seria a passagem de uma base de saber fundada na ideia de Deus para a razão construtiva, constitutiva e autofundante. Então, o primeiro exemplo que o professor Flickinger dá é a introdução da perspectiva central na pintura do século XV na Itália, refletindo, então, a mudança da posição do homem, que assume o mundo como um produto da sua própria atividade, desalojando, então, Deus do seu lugar até então vigente, né? Como criador, este lugar privilegiado. O outro exemplo que traz o professor Flickinger, também ainda em relação a isso, é a questão da Matesis Universalis, que trouxe, então, essa mudança do modelo teológico dominador e legitimador racional do conhecimento científico. E o último exemplo está nas artes cristãs, que é exatamente especificamente na pintura de Michelangelo, que revela estudos de anatomia dos movimentos da fisionomia humana até chegar à autonomia orgânica e funcional do homem representado em sua obra. Então, esses 3 exemplos revelam bem, né, para o nosso início de conversa, essa mudança desse saber teológico, essa fundamentação teológica para a fundamentação racional. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, feito por 2 intelectuais que eu admiro muitíssimo e que, além de grandes intelectuais, são meus amigos, professor Leandro Cordioli, desembargador Conrado Kurtz. É um privilégio para mim estar aqui conversando com vocês. E o desembargador Conrado traz essa citação do professor Hans-Georg Flickinger, que foi professor catedrático de filosofia e direito na Alemanha, na Universidade de Kassel, e foi meu orientador de tese de doutorado. Eu fui para a Alemanha em 1994 fazer o doutorado, voltei em 1998 e escrevi uma tese sobre Ludwig Feuerbach, sobre a moral e filosofia de Ludwig Feuerbach, sobre a filosofia moral de Ludwig Feuerbach, que é o filho do renomado penalista, jurista, Anselm von Feuerbach. Bom, talvez, querido Conrado, prezado Leandro, vamos retomar os pressupostos da própria afirmação do professor Flickinger, já que nós estamos falando hoje de premissas, pressupostos, né? E a palavra premissa, como vocês bem sabem, em alemão, é Voraussetzung, é aquilo que nós colocamos antes, né? Em latim, premissa, aquilo que a gente envia antes. E aqui hoje nós queremos falar sobre aqueles pressupostos, aquilo que está na base da experiência jurídica, que são esses elementos filosófico-teológicos. É sobre isso que eu quero falar hoje. Então, seguindo uma classificação clássica de Manfredo Araújo de Oliveira e Wolfhard Pannenberg, nós poderíamos dizer que um primeiro momento do pensamento ocidental ele foi cosmocêntrico.
que significa isso? Tudo girava em torno do cosmos. O que é cosmos? Cosmos, para os gregos, é uma totalidade que é bela e ordenada. Daí vem a palavra, em português, cosmético. Então, os gregos pressupunham, ou vários autores gregos, pelo menos, pressupunham uma ordem e uma beleza pré-dadas, que é a ordem cósmica. E esse cosmos, ele teria passado do caos, que é desordem, para cosmos, que é a ordem, através da ação do logos, isto é, da linguagem, da racionalidade. E em autores pré-socráticos, essa ordem ela é inerente à natureza, como aparece nos filósofos jônios. Eu atualmente estou traduzindo uma obra de um penalista alemão chamado Hans Welzel, e Hans Welzel aborda essa temática. O livro se chama, em espanhol, Introdução à Filosofia do Direito, ou Filosofia do Direito, e em alemão se chama Naturrecht und materiale Gerechtigkeit, Direito Natural e Justiça Material. E ele começa exatamente com esse ponto, com essa ordem pré-dada que os gregos conheciam. E diria mais, aparece em certos autores gregos o seguinte: existe uma ordem cósmica, um universo. Essa ordem cósmica deve se refletir na cidade, que é a polis. A cidade deve ser algo ordenado, e essa ordem também tem que se refletir na alma, psique. Então nós temos cosmos, temos polis e temos psique. E ainda poderíamos, se quiséssemos, incluir o conceito de unidade doméstica, que eles chamam de oikeia, que aparece na política de Platão, política de Aristóteles. Então, a concepção grega é de uma ordem que está no universo. Essa ordem deve se refletir na cidade e essa ordem deve se refletir na alma do ser humano. Né? De onde vem essa ordem? Aqui não é o nosso ponto. Né? Para vários autores gregos, é uma ordem pré-dada. Segundo Heráclito, este mundo sempre existiu. Não é uma obra, não é algo criado, como vai aparecer depois no judaísmo e no cristianismo. Sempre existiu e essa ordem é eterna, imutável e necessária. Eterna significa que ela não é temporal, imutável ela não muda, e necessária se opõe à palavra contingente. Necessário é aquilo que é e não pode ser diferente. O contingente é algo que é e pode ser diferente. Né? Então, nós temos esse modelo, nós chamaremos de cosmocêntrico. Num segundo momento, segundo essa taxonomia, vamos dizer assim, de Manfredo Araújo de Oliveira, nós teríamos um pensamento teocêntrico. Nós temos aí a teologia, especialmente a teologia cristã, judaico-cristã. Agora, não se fala mais de um cosmos impessoal como garantidor da ordem, mas agora é Deus, o Deus Criador, que garante a ordem. E a noção de ordem é uma noção muito importante para a teologia, para a filosofia e para o direito. O direito opera com a ordem. Quando nós estudamos introdução ao direito, o professor Leandro ministrou muitas vezes essa disciplina, a teoria geral do direito, nós dizemos que uma das funções do direito é a manutenção da ordem. Só que de onde vem essa ordem? De onde vem essa normatividade? Ela é intrínseca à natureza, intrínseca ao cosmos? Ou ela é oriunda de Deus? Ou é criação nossa? Já nos gregos, essa é a questão que se coloca. Na oposição entre physis, que é natureza, e nomos, que é lei ou convenção. Né? O famoso caso da Antígona, etc., uma lei predada e a lei da cidade, esse conflito. Né? O conflito entre um direito natural e um direito posto aparece em diversos autores gregos, inclusive pré-socráticos, e especialmente na sofística. Né? Então, retomando o que eu quis dizer até agora, nós temos uma postura cosmocêntrica na filosofia antiga, uma postura teocêntrica no pensamento medieval, e aí vem aquilo que o Conrado mencionou, citando o professor Flickinger. O período moderno, essa grande mudança que acontece
no período moderno. E o desembargador Conrado falou da pintura. Nós podemos pegar um quadro clássico, desembargador e Leandro, que é a Escola de Atenas de Rafael, que está no Museu do Vaticano, numa das salas do Museu do Vaticano. É uma parede, uma estança do Rafael, e lá nós vemos usada em larga escala uma técnica chamada perspectiva. O que isso quer dizer? Tem uma reprodução aqui, professor, inclusive. Então, que bom! Que bom, Leandro. E há um autor chamado Glenn Most, que escreveu um livro de 120 páginas só sobre esse quadro. Há em alemão e há em inglês. Ele leciona em Chicago e em Heidelberg. O que acontece ali? Agora, a arte, ela não vai ser mais imitação do mundo, mas reprodução, vai ser o elemento de uma reprodução criativa, é o elemento da construção. Em Kant aparece a palavra, difícil de tradução em português, construção, né? Então, o mundo agora não vai ser mais imitado pela arte, mas ele vai ser representado. Essa é a noção de representação ou de Vorstellung, como aparece na filosofia alemã. Então, não interessa tanto o mundo como ele é, mas o mundo como eu o vejo. E segundo alguns autores, nós nem temos possibilidade de ter acesso ao mundo como ele é. Nas nossas discussões, né, Leandro, sobre nominalismo, a linguagem seria o flatus votis, o sopro de voz, sem fundamento real nenhum. Então, desembargador Conrado, voltando à sua pergunta, sem fugir da sua questão, então, essa é a grande mudança que acontece no pensamento moderno, uma espécie de ascensão da subjetividade. E usando um autor alemão chamado Vittorio Hösle, que tu conheces muito bem, Conrado, de outras menções, né, o Café dos Filósofos Mortos, entre outras, ele diz que o sujeito, em Descartes, que é o inaugurador da filosofia moderna, ele não é onipotente ainda, mas é autônomo. Então, esse é um elemento que aparece. Bom, a ciência e a técnica como expressões do domínio do ser humano sobre o mundo. Então, o ser humano não vai mais ter uma atitude passiva diante da natureza, mas ele vai ser ativo. Ou, como poderíamos dizer, a passagem do geocentrismo para o heliocentrismo. Assim como aconteceu com Copérnico, acontecerá também na filosofia. O conhecimento não mais se orientará por objetos, mas por sujeito. E isso aparece em Immanuel Kant, numa obra chamada Crítica da Razão Pura. E nessa inversão que Kant faz, colocando uma primazia do sujeito, ele vai usar várias metáforas jurídicas. Ele vai colocar a razão no banco dos réus. Ela vai ser a ré. Então, a filosofia não vai mais ser um exame do mundo, da objetividade, tão cara ao meu amigo Leandro, a objetividade, como um grande conhecedor de Tomás, de Aquino e de John Finnis, mas o ser humano ele vai se ocupar agora com a faculdade que conhece o mundo. Seria semelhante ao seguinte: agora, em vez de olhar para vocês dois, eu ficaria olhando para os meus óculos. Isto é, eu não olharia para o mundo exterior, mas olharia para aquele órgão que permite conhecer o mundo exterior. Mas eu já falei demais, estou privando meus amigos de falar que são sumidades. Eu me empolgo com essa